55 anos, esse é o tempo que já passou desde que supostamente o homem pisou na Lua. Mas muita gente acredita que a NASA, utilizando os efeitos especiais do cineasta Stanley Kubrick, falsificou tudo sobre essa história. E depois de inúmeras análises, pesquisas realizadas e algumas comprovações, o que será que foi descoberto? Será que essas pessoas que duvidam estavam certas? Olá, eu sou Henrique Brasil e você está no canal Futuro Enigma. 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. We have a liftoff. Liftoff on Apollo 11. Em 20 de julho de 1969, Neil Armstrong foi o primeiro homem a pisar na Lua, mas até hoje muitas pessoas questionam se isso realmente aconteceu. Será que os Estados Unidos tinham a tecnologia para enviar humanos ao espaço em 69? Será que tinham tecnologia para pousar na Lua e trazê-los de volta em segurança? Uma pesquisa recente revelou que 11% dos americanos, 14% dos britânicos e 21% dos alemães acreditam que os pousos na Lua foram forjados. E um dos primeiros homens a levantar essas suspeitas foi Bill Kasin, ex-oficial da Marinha dos Estados Unidos, que em 76 publicou o livro Nós Nunca Fomos à Lua. No livro, ele afirma que havia menos de 1% de chance da missão ter sido bem sucedida na época, e a partir daí, muitos teóricos da conspiração vêm analisando fotos e vídeos da NASA apontando supostas evidências de que tudo realmente foi muito bem encenado. Por exemplo, em algumas fotos, a mira da câmera parece estar atrás de objetos, o que dá a impressão de que as imagens foram editadas, foram manipuladas, mexidas, né? Outras vezes, a mira da câmera aparece virada ou fora de lugar e algumas imagens têm uma qualidade surpreendentemente alta, o que leva alguns a acreditar que foram realmente mexidas. Além disso, as fotos tiradas na Lua não mostram estrelas no céu, o que gera ainda mais desconfiança, com pessoas dizendo que a NASA teria removido as estrelas para evitar que os astrônomos pudessem identificar, saber se as imagens foram feitas lá na Lua ou aqui da Terra. Outro ponto controverso são os ângulos das sombras, que em algumas fotos parecem estar estranhos, errados, como se houvesse múltiplas fontes de luz, como se estivessem num estúdio de filmagem. E ainda há alegações sobre o movimento lento dos astronautas, sugerindo que eles poderiam estar sendo içados por algum sistema mecânico ou que as imagens foram feitas em câmera lenta. Skip along, but me, boy. Skip. Or whatever you call it. I can't get my left leg in front of me. E em uma imagem específica, até uma rocha com a letra C, o que muitos acreditam ser um erro na montagem de um cenário. E aí, o que você me diz de tudo isso? Esses diversos pontos alimentaram as teorias que os pousos na Lua foram realmente falsificados, mas a NASA e a comunidade científica continuam a afirmar que as missões realmente aconteceram, que foram legítimas. Mas ainda assim, existem outros pontos que podem transformar essas meras teorias em provas. Esses são Neil Armstrong e Buzz Aldrin, o primeiro e o segundo homem a pisar na Lua. Mas quem estaria filmando eles? Será que havia alguém atrás da câmera dizendo a eles para ficarem na posição antes de dizer ação? Seria cômico, não é mesmo? Mas as pessoas que acreditam que os pousos na Lua foram falsificados têm duas razões principais para isso. Primeiro, os Estados Unidos ainda não tinham a tecnologia necessária para ir até a Lua. E segundo, as evidências da suposta viagem são muito limitadas. Isso leva à teoria de que, como eles não poderiam ir à Lua, eles tiveram que fingir que foram. Mas por que fariam isso? Bom, o motivo é simples. No final dos anos 50 e meados dos anos 60, havia uma grande rivalidade entre os Estados Unidos e a União Soviética decorrente da Guerra Fria. Essa rivalidade deu início à corrida espacial, onde as duas superpotências competiam para ver quem dominaria então o espaço. Vencer essa corrida traria vários benefícios, como mostrar a superioridade do sistema político e econômico, obter reconhecimento internacional e, o mais importante, exibir poder e tecnologia militar.
O problema é que os americanos estavam perdendo essa corrida e algo precisava ser feito. E em 1957, a União Soviética lançou o primeiro satélite artificial e pouco depois enviou o primeiro humano ao espaço, Yuri Gagarin. Com isso, os Estados Unidos se viram em desvantagem e decidiram fazer algo que jamais poderia ser imaginado. A giant rocket, more than 300 feet tall, the length of this football field. O presidente John Kennedy fez seu famoso discurso em setembro de 1962, declarando que os Estados Unidos colocariam um homem na Lua. E foi aí, a partir desse momento, que tudo começou a mudar. Não havia como voltar atrás e o fracasso não era uma opção. Mas será que a pressão foi suficiente para que os Estados Unidos falsificassem os pousos na Lua? Bom, quando a missão de pouso na Lua foi anunciada, o programa Apollo proporcionou um senso de orgulho nacional, de realização nos cidadãos. Mas existe uma coisa nessa história que é muito importante. Algo que poucos sabem e que realmente justifica se tudo foi apenas um filme. Mas antes de falar sobre isso, não esquece de deixar aqui o teu like, se inscrever no canal. Isso nos ajuda muito a continuar trazendo conteúdos bem interessantes como esse. E aí, deu like? Te inscreveu? Então, bora pro vídeo! Os pousos na Lua, então, foram realmente falsos? Isso é o que muitos dizem. Mas existem aqueles que tentam comprovar. E o pouso ter sido uma farsa é porque a tecnologia para enviar pessoas além da atmosfera superior da Terra era impossível devido a um problema de radiação. O cinturão de radiação de Van Allen é uma zona com partículas carregadas que representam uma séria ameaça para os viajantes espaciais. Os foguetes não poderiam atravessar esse cinturão, pois a radiação danificaria os componentes eletrônicos e causaria vários defeitos na espaçonave. A radiação também interferiria nos sistemas de navegação e na comunicação com a Terra. Mesmo que, por um milagre, os astronautas conseguissem atravessar o cinturão, como eles teriam filmado tudo? A radiação deveria ter borrado as imagens. Além disso, a superfície da Lua durante o dia estaria muito quente, o que tornaria impossível filmar qualquer coisa lá. Outra coisa, no espaço, os astronautas enfrentariam muitas ameaças, como erupções solares, ventos solares, ejeções de massa coronal e raios cósmicos. Não havia como a tripulação sobreviver a essas condições sem nenhum dano, pelo menos naquela época. Mas as gravações mostram o oposto de tudo isso. Até mesmo quando os astronautas chegaram à Lua, eles colocaram uma bandeira para marcar a realização, para marcar o feito. E as fotos e os vídeos mostraram que a bandeira estava se mexendo. O que seria impossível, já que não tem vento no espaço. Algumas pessoas acreditam que ventiladores foram usados para resfriar o ambiente do estúdio, resfriar os astronautas em seus trajes espaciais, e esse vento dos ventiladores teria feito então a bandeira se mexer. Além disso, o módulo que pousou na Lua não deixou marcas na superfície, mas as pegadas dos astronautas estranhamente ficaram intactas. Durante a subida do módulo também não houve evidência de propulsão, o que faz parecer que o módulo foi levantado por um guindaste. Embora os astronautas americanos tenham supostamente pousado na Lua e retornado em segurança, alguns acreditam que tem algo muito estranho e muito errado nessa história. E como os Estados Unidos não poderiam levar humanos à Lua, a NASA teria pedido ajuda ao diretor Stanley Kubrick para criar um filme que parecesse o mais real possível. Você já assistiu o filme 2001, Uma Odisseia no Espaço, dirigido por Stanley Kubrick? Hal, eu não vou mais discutir com você. Abra o acesso. Dave, esta conversa não tem mais nenhum propósito. Adeus. Bom, esse filme é considerado uma obra-prima e um dos filmes mais influentes que já foram feitos. Ele foi lançado em 1968, um ano antes do famoso pouso na Lua. Em 69, Kubrick já era um diretor renomado com clássicos como Spartacus, Doutor Fantástico e O Grande Golpe. Seus filmes se destacavam por um estilo único, efeitos especiais, imersivos e um design de som excepcional.
Então, não é surpresa que algumas teorias conspiratórias sugiram que o governo americano teria contratado ele para encenar essa filmagem de pouso na Lua. Segundo essas teorias, Kubrick teria recebido uma quantia bem significativa em dinheiro para dirigir os 3 primeiros pousos lunares. A ideia era que o lançamento e a descida fossem o mais real possível, mas que a nave espacial permanecesse na órbita da Terra, enquanto as filmagens feitas por Kubrick seriam transmitidas como se fossem ao vivo da Lua. Essas teorias especulam ainda que o governo na época teria pressionado ele com ameaças ao seu irmão mais novo, ameaçando vazar que ele fazia parte do Partido Comunista Americano. Na época, ser acusado de comunismo era quase tão devastador quanto uma doença terminal, pois poderia arruinar, acabar com a carreira, com a reputação de alguém. Kubrick, temendo essa exposição em relação a seu irmão, teria então aceitado fazer o filme. Depois que essas teorias começaram a ganhar força, surgiram rumores de que ele se sentiu envergonhado por ter participado de uma farsa tão grande e ele teria tentado se desculpar da única maneira que sabia, através de seu próximo filme, O Iluminado. Olha eu aqui! Algumas pessoas acreditam que esse filme contém mensagens codificadas sobre o envolvimento dele nos supostos pousos falsos. No filme O Iluminado, o personagem Jack Torrance, que cuida de um hotel isolado, é visto como um símbolo de Kubrick. E a tempestade de inverno que isola o hotel poderia estar representando, então, a Guerra Fria. À medida que o filme se desenrola, Jack começa a enlouquecer, o que alguns interpretam como um reflexo da luta interna do cineasta por ter participado da encenação. Detalhes no filme, como Jack escrevendo repetidamente a mesma frase, são vistos por alguns como uma referência codificada à missão Apollo 11. Outros apontam para os gêmeos no filme, que seriam uma representação da missão Gemini, que precedeu a Apollo 11. E se você reparar, o personagem Danny usa um suéter com o foguete da Apollo 11 enquanto se dirige ao quarto número 237, que coincidentemente seria a distância em milhas da Terra até a Lua. Claro que essas teorias são altamente especulativas, mas para alguns, quanto mais se olha para o filme O Iluminado, mais sinais parecem apontar para a suposta verdade por trás dos pousos na Lua. Mas embora tenha inúmeras teorias e muitas sejam boas, muitas delas podem ser explicadas e há várias evidências de fontes independentes que confirmam a autenticidade dos pousos sem depender do governo americano ou da antiga União Soviética. Mas afinal, o pouso na Lua foi real ou é tudo falso? Vamos voltar um pouco e lembrar das teorias sobre as supostas confissões de Kubrick em O Iluminado. Ele disse que essas alegações foram completamente inventadas, descabidas. Assistir ao filme novamente com essas teorias em mente pode parecer até mesmo convincente, mas o próprio cineasta afirmou em várias entrevistas que não tem nada a ver. Quanto ao suposto irmão mais novo de Kubrick, envolvido com o Partido Comunista, isso também não passa de história, de ficção. Não há registros de que sequer ele tenha um irmão mais novo, muito menos que esse irmão tivesse alguma conexão com o comunismo na época. Muito bem, agora vamos desmascarar algumas das teorias mais conhecidas. As alegações de Bill Kaysing, que foram a origem de muitas conspirações, sugerem que as imagens e artefatos do pouso na Lua foram fabricados para encenar tudo isso. Um exemplo comum é o das miras nas fotografias, que algumas pessoas acreditam ser prova de que as imagens foram coladas, editadas, manipuladas. Na verdade, isso se deve a versões de baixa qualidade das fotos, onde a superexposição causou um efeito desbotado, fazendo com que as áreas brancas invadissem as áreas pretas das miras. Outra explicação, outra teoria, é de que as fotos tiradas na Lua não deveriam ter uma resolução tão alta, mas, no entanto, as câmeras usadas pelos astronautas eram modelos Hasselblad 500L, equipadas com lentes ópticas especiais para capturar imagens de alta qualidade.
Já quanto à falta de estrelas nas fotos, os astronautas explicaram que durante o dia na Lua é difícil ver estrelas a olho nu, especialmente sob a luz intensa e forte do Sol. E as câmeras naquele momento estavam ajustadas para capturar o brilho do solo lunar, o que fez com que o fundo ficasse subexposto, ou seja, muito escuro, para que pudesse mostrar as estrelas. Outro ponto é que as sombras irregulares que aparecem nas fotos não foram causadas por luzes de estúdio, como alguns imaginam e sugerem, mas sim por várias fontes de luz naturais, incluindo o Sol, o nosso planeta e o próprio solo lunar refletindo a luz do Sol. Esses fatores combinados teriam criado sombras com ângulos diferentes. Quanto aos fundos das fotos que parecem pintados, essa é uma ilusão de ótica, causada pela atmosfera fina da Lua. Na Terra, objetos distantes parecem menos detalhados devido à poeira e névoa no ar, mas na Lua, sem esses elementos, as montanhas distantes parecem mais próximas e cheias de detalhes. E por fim, há a questão das supostas letras Cs que foram visíveis nas fotos. Esses Cs, na verdade, são imperfeições de impressão ou pequenos defeitos nas fotos originais e não marcas de adereços de um cenário falso. Mas e quem filmou Neil Armstrong? A resposta é simples. As câmeras instaladas no módulo lunar capturaram esse momento. Pouco antes dele descer a escada, Armstrong ativou uma câmera montada na lateral do módulo que transmitiu o sinal de volta para a Terra, permitindo que milhões de pessoas testemunhassem esse momento histórico em tempo real. E além de tudo isso, o astronauta David Scott fez um experimento famoso ao deixar cair um martelo e uma pena de falcão ao mesmo tempo. Ambos caíram à mesma velocidade e atingiram o solo ao mesmo tempo, demonstrando as condições de vácuo na Lua. Agora, quanto ao famoso cinturão de radiação de Van Allen, segundo a NASA, a agência protegeu os astronautas com blindagem adequada para evitar danos por radiação e sistemas eletrônicos especiais foram desenvolvidos para resistir aos efeitos da radiação. Além disso, os astronautas escolheram uma rota que evitava as regiões mais intensas do cinturão, tornando essa travessia possível. E em 2008, a Agência Aeroespacial Japonesa fotografou evidências dos pousos na Lua, incluindo imagens do veículo lunar. Já em 2009, a espaçonave indiana Chandrayaan-1 detectou sinais no solo ao redor do local de pouso da Apollo 15. No ano seguinte, a sonda lunar chinesa Chang'e-2 capturou imagens do local de pouso da Apollo 11, incluindo o estágio de descida do módulo lunar. E então, também seria impossível para os Estados Unidos falsificarem o pouso na Lua sem que a União Soviética descobrisse, já que os russos tinham a capacidade de monitorar a operação. Mas, apesar das evidências claras, ainda existem as especulações. Devido ao misterioso desaparecimento de algumas plantas e desenhos técnicos, assim como fotos de alta qualidade e gravações de áudio dos primeiros pousos, ficou aquela pulga atrás da orelha. A NASA diz que fez esforços para recuperar essas filmagens, mas alguns arquivos foram considerados perdidos para sempre. Mas, como Armstrong disse, esse evento foi um pequeno passo para o homem, mas um grande salto para a humanidade. Então, por que será que a gente nunca mais botou os pés na Lua? Deixa o teu comentário aqui abaixo. Muito obrigado por ter assistido a este vídeo até o final. Se você gostou, não esqueça de deixar aí o seu like, se inscrever no canal. Lembrando que toda terça e sábado a gente traz um vídeo novo para você às 18 horas. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.